A paz do Senhor, tudo bem? A paz, sejam todos bem-vindos a mais uma live de testemunho. Glória a Deus. A paz do Senhor. Tudo bem? Mais uma tarde, nós nos encontramos aqui para mais uma live de testemunho, para a honra, para a glória do nome do Senhor, onde Deus tem escrito nova história, dando destinos proféticos, reconstruindo, construindo, curando, libertando. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Você que está conosco agora nesse momento, você que vai entrar posteriormente, sejam todos bem-vindos. Marca alguém, compartilha essa live. Vamos orar nessa tarde, apresentar ao Senhor esse tempo que nós vamos estar aqui, porque pertence a Ele. Amém? Onde você estiver, oremos. Senhor, louvamos, engrandecemos o Teu nome nessa tarde, na beleza da Tua santidade. Tudo é Teu, Senhor. Tudo contribui para o Teu reino, para a Sua vontade e o Seu querer. Estabeleça, Senhor, nesse momento o Teu governo, a Tua direção, a Tua palavra. Conduza, Senhor, a Tua filha estará nessa tarde testemunhando, Senhor, os feitos, Senhor, na vida dela. Senhor, alcança, Senhor, os Teus filhos e filhas nessa tarde, e que o propósito que foi estabelecido dentro dessa live venha se cumprir e que venha dar frutos para a honra e para a glória do Teu nome. Amém? Graças a Deus. Sejam bem-vindos. Abra sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 23, apenas verso 20. Quando eu me sentei aqui, eu pedi uma palavra ao Senhor para essa tarde, para as nossas vidas, e assim diz a palavra do Senhor, assim está escrito: eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Pega essa palavra para a tua vida. O Senhor está falando comigo e contigo. Eu envio. Quem está falando aqui? É o Senhor que está falando. Eu envio diante de ti, diante de mim, diante de você que está aí nessa live, para te guardar pelo caminho e te leve para o lugar que eu tenho preparado. Amados, Deus tem guardado, Deus tem protegido, Deus tem guiado o seu povo. É Ele que é o guarda de Israel. É Ele que tem nos protegido nesses tempos tão difíceis. E é Ele que tem preparado, Ele já preparou um lugar para mim e para você. Tem destino para você. Tem lugar para você tomar posse. Já tem lugar preparado, esperando por mim e por você, a nossa chegada. Você crê nessa palavra nessa tarde? Você crê que tem lugar, tem mesa preparada para você? Tem lugares que já estão estabelecidos, estão aguardando só a tua chegada. Você crê nisso? Não são eles que vão vir até você, até nós. Somos nós que iremos até eles. Você entende isso? Quando Deus ele prepara um ambiente, quando Ele prepara um lugar, Deus está nos aguardando chegar na terra prometida, no lugar estabelecido por Ele, no lugar que foi preparado, o cenário que foi preparado para mim e para você. Você crê nisso?
Nosso Deus, Ele tem um domínio de tudo. Ele sabe de todas as coisas. Já está tudo preparado, já está tudo pronto. Nós é que vamos acessar. Nós é que vamos conquistar. Nós é que vamos tomar posse daquilo que Ele já estabeleceu no céu para mim e para a tua vida. Nós é que precisamos, acessar os acessos que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Pastora Roberta já está aí, né? Já vou convidá-la. Manda o convite para mim. Tá, pastora? Glória a Deus. Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Deus poderoso. Jesus amado. Só mandar o convite para mim, eu aceito a senhora aqui. Não foi? Não tá aparecendo para mim, não. Foi? Chegou aqui, deixa eu ver. Glória. Paz do Senhor, pastora. Paz do Senhor, pastora. Tudo bem? Bem, Seja glória a Deus. bem-vinda essa tarde. Assim o Amém. Senhor preparou para estarmos juntas. Amém. É um prazer tê-la aqui conosco. E minha história escreveu Jesus. O que Jesus escreveu na sua vida? É verdade. Estou muito feliz com o convite. Já quero agradecer, porque é uma honra e privilégio poder compartilhar algo da nossa vida, né? Que às vezes Sim, nós achamos que a nossa não vai servir para ninguém. Mas eu creio, em nome de precisar, agradeço por essa oportunidade, por esse espaço, né? Esse espaço de oportunidade que Deus nos concedeu nesse dia. Muito obrigada, pastora. pode testemunhar. Pode? Então, Fica à meu nome é vontade. Roberta Silva. Tá bom, obrigada, pastora. Meu nome é Roberta Silva, eu sou pastora da Assembleia de Deus Ministério Deus Reina, sou pastora vice-presidente da obra. Nós somos aqui de Nova Iguaçu, nossa igreja sede aqui em Nova Iguaçu, no bairro Jardim Paraíso. E nós temos algumas outras igrejas também, da nossa, que faz parte da nossa igreja, no estado do Amazonas, que aprovou o Senhor nos abençoar, né, com outras igrejas no estado do Amazonas. Minha história não é uma história diferente de ninguém, de muitas pessoas, muitas mulheres aí que de repente vão nos assistir, ou vão estar conosco hoje, ou vão nos assistir ao longo do tempo, né? Eu não nasci em berço evangélico, eu não nasci cristã, não. Meu pai era kardecista, minha mãe era de candomblé, minhas duas avós de umbanda, todas elas mulheres líderes dos seus terreiros, né? Dos seus espaços. E minha vida não foi muito assim, diferente de muitas mulheres, né? Eu não tive o privilégio de começar, de ser Sim. cristã desde o meu nascimento. Pastor, eu posso fazer só uma observação? Entrou agora a missionária Oi. Leidiane Lúcia. Um dia a senhora convida ela também para poder estar falando. Ela é uma bênção. Ela é aqui do bairro, onde eu resido, onde é a minha igreja. Mas ela é uma bênção. Ela não é da minha igreja, mas ela tem um testemunho muito forte também. Tá bom? Aí a senhora pode convidar. Ela entrou aí na live. Convida ela é uma Passa bênção. meu Missionária contato para ela, tá? Leidiane Lúcia. Ela entrou, ela está na live. E minha história não é diferente. Eu nasci nesse cenário que não é um cenário que eu vivo hoje, né? Não é um cenário que eu vivo hoje. E isso foi a minha infância.
a minha juventude, a minha adolescência e a minha juventude nesse espaço que não é um espaço cristão. Não é um espaço cristão, não é um espaço fácil também. Eu fiquei órfã de pai aos 9 anos de idade, né? Então, a senhora imagina, eu tenho 54 anos, imagina isso, né? Há 40 e poucos anos atrás. Ser filha de uma mulher que na época minha mãe tinha só 26 anos, quando meu pai morreu, e eu já tinha 9 anos de idade e 3 irmãos menores. Então já começa essa minha história meio complicada. Por quê? Minha mãe não era da nossa religião. Minha mãe não tinha o suporte, né? Esse suporte que hoje nós, como cristãos, nós fazemos um network, né? Nos apoiamos em momentos de dificuldade. Não que eles não sejam assim, mas assim, minha mãe não teve isso. Então ela era uma mulher deprimida e vivia, hoje eu vejo, hoje eu entendo que ela era uma pessoa que passou por depressão. Coberta dentro de casa, né? Coberta, deitada na cama, com a coberta em cima da cabeça, assim, ignorando tudo ao seu redor. Sendo que eu tinha 9 anos, 7 anos, e meu irmão 2 nascidos. Então não foi assim, uma coisa assim, infância ou maravilha, não foi. Não teve esse espaço de infância linda, maravilhosa. Eu sempre, desde muito pequena, eu sempre passei por muitos processos. Muitos. Ansiedade, um estresse muito grande. Sempre passei por momentos assim, porque a nossa vida não foi fácil. Meu pai morreu, minha mãe era muito jovem, não entendia nada da vida, e ela passou por muitos processos e nós, como família, passamos junto com ela. Vivemos e crescemos dentro do centro da religião afrodescendente, né? Matrizes africanas, crescemos nesse meio, mas eu vou falar algo muito interessante. Os ministérios infantis deveriam investir mais ainda nas crianças. Por quê? Quando eu era pequena, ao lado da casa da minha avó, que era espírita, tinha uma igreja batista. Tinha, não, tem uma igreja batista. E desde muito pequena eu ia para a igreja batista. Mesmo minha mãe sendo do centro, a minha avó sendo do centro, meu pai também, a minha outra avó, eu ia para a igreja batista. Minha irmã ia para a igreja batista, meu irmão ia para a igreja batista. Nós íamos comer rosquinha Mabel e tomar suco, mas eu ia. Eu ia para lá e lá a gente era ministrado. Nós, como igreja, não entendemos que aquilo que nós plantamos na mente daquela criança ali, ela vai dar frutos um dia. E são frutos de arrependimento. E Deus, ele é fiel para pegar aquela semente lançada e fazer prosperar. Cresci, me envolvi em relacionamento conturbado na minha vida. Eu falo para você, mulher, que estiver ouvindo, não se prenda em relacionamentos tóxicos. Eu vivi um relacionamento muito tóxico na minha vida. Eu era ameaçada, a pessoa que eu estava envolvida me batia, me arrastava pelo cabelo e eu não falava nada, né? Eu não falava nada, ficava na minha, quieta, não me defendia, porque uma vez eu tentei me defender, ele quebrou meu braço. Então, eu fiquei na minha. Da outra vez que eu fui me defender, ele botou o revólver no meio da minha testa. Então, eu ficava na minha. Então, isso vai criando barreiras na nossa vida que nós não conseguimos nos libertar se não for o poder de Deus. Aquele poder de Deus que, quando eu disse haja e houve luz, dá um start na minha vida, na sua vida, num momento de dificuldade, faz a gente sair desse local, do cenário de impossibilidade, para um cenário de vitória. Eu vi um tempo da minha vida assim, muito difícil. E ainda, eu nunca fui membra de centro espírita, membra que ficava lá fazendo as coisas, nunca fui. Minha irmã também não, meu irmão também não. Quando nós éramos pequenas, nós íamos muito porque minha mãe levava. Mas, por isso, olha a importância de um pai e uma mãe levar o seu filho para a igreja. Minha mãe não me levava para a igreja, mas nós íamos para a igreja. E eu me lembro até hoje da missionária Jane. Olha, quantos anos tem isso, pastora? Missionária Jane, que dava pra gente rosquinha. Olha, como que é isso? Como é que pode isso? Eu nem sei, né, da vida dela, não sei onde ela por já está, mas ela semeou na minha vida na Igreja Batista, enquanto esse cenário da minha infância acontecia. Na minha adolescência, eu comecei aí, eu ia na igreja
Nova Vida, em Nova Iguaçu, no centro de Nova Iguaçu. De vez em quando eu saía do meu trabalho e corria para lá. E ficava ali, ouvia, mas nunca me envolvi. Também comecei a ir muito na Igreja Universal do Reino de Deus. Gente, eu fui muito na Igreja Universal. Fui muito na Igreja Universal. E nessa época, obrigada. Nessa época que eu ia na Igreja Universal, foi uma época muito difícil da minha vida. Pastora, eu apanhava muito. Apanhava muito a parte desse relacionamento. E um dia, eu estava sem trabalhar, nessa época eu não estava trabalhando. E eu falei assim, ai meu Deus, sempre tive muita fé. Ai meu Deus, se eu arrumasse um emprego e conseguisse me virar sozinha, sem depender de mãe, depender de ninguém, eu ia conseguir me livrar dessa pessoa. Falei isso, eu falei dentro de mim. Fui na Igreja Universal nesse dia. Levei minha carteira de trabalho com a fé de Deus, levantei a carteira, eu vou conseguir arrumar um emprego. Só que eu não fui procurar o emprego. Eu não fui procurar emprego. Eu estava na casa da minha mãe nesse dia e o marido da minha mãe chegou e falou, olha, a minha irmã arrumou uma vaga para minha outra irmã lá no centro do Rio de Janeiro, mas ela não quis ir. Você quer ir nessa entrevista? Eu quero, vou. E eu fui, pastor, eu fui contratada naquele dia. E foi isso me impulsionou a sair do local que eu estava, da impossibilidade para eu ser dada de vitória. Só que aí não deu muito certo, né? A pessoa que eu me relacionava me deu uma bela de uma surra, mas eu falei, não vai ficar assim. Naquele dia, ele quebrou a janela, o ferro da janela. Me bateu com a coronha do revólver. Eu falei, não vai ficar mais assim. No outro dia, eu fui aonde ele trabalhava e denunciei ele no trabalho dele. Eu me libertei daquele homem num processo muito dolorido da minha vida. Mas ainda assim, eu não tinha me firmado em igreja, só tinha fé que eu ia conseguir sair daquilo. Eu ia na Universal de vez em quando, na igreja Nova Vida de vez em quando, mas nunca... A minha história de família não me dava um espaço para isso, né? Nem de um lado, nem de outro. Aí, um dia, eu comecei a frequentar uma Assembleia de Deus. E eu recebi uma revelação muito, muito tremenda de que a minha vida ia mudar, eu ia viajar, eu não ia fazer mais parte daquele lugar que eu estava morando. Uma revelação muito grande. E eu fiquei, nossa. Mas isso passou. Não, como é que eu vou falar? Eu não vivi aquilo. Não vivi. E eu estava, assim, num momento muito difícil da minha vida. Aí eu tinha uma amiga e eu fui na casa dessa minha amiga. E lá nessa casa eu conheci o primo dela. O primo dela é meu esposo há 30 anos, né? O rapaz que eu conheci na casa da minha amiga. Era o primo dela, que é meu esposo. E eu fiquei apaixonada por ele ali, não pela aparência, porque eu não vi o rosto dele. Não por nada. Eu olhei ele estudando, ele de cabeça baixa, e olhei ele estudando. Aí eu falei, nossa, meu coração ficou tum, batendo. Eu falei, Deus, quem é esse menino? Quem é esse menino? Eu já estava com 26 anos, pastora. Não era uma menina nova. Mas eu não tinha relacionamento bem, porque eu tinha medo, traumas, dores. E vi aquele rapaz ali estudando e eu falei, quem é ele, Jesus? Quem é ele? Quem é ele? Só que aquele rapaz é filho de pastor, neto de pastor, sobrinho de pastor. É uma vida diferente da minha vida. Sim. Muito diferente. Muito, muito. Nada a ver com a minha vida. Ele estava fazendo o quê? Ele estava ali estudando uma prova, que ele ia prestar concurso, que ele prestou e passou, né? Que meu marido, ele reformou agora, esse ano, do Exército. E foi muito tremendo. Por quê? Porque eu me casei com esse rapaz, mas ainda mesmo ele sendo eu estava frequentando fixo a igreja. Porque o mesmo processo que eu passei, ele passou quando ele era criança. Ficou órfão com 9 anos também. A mãe dele criou ele e os 5 irmãos sozinhos. Então, ele não estava na igreja. Nós só fomos ficar fixo na igreja
quando eu estava com 26, com 30 anos. Nós nos casamos, nós tivemos nosso primeiro filho, um homem maravilhoso. Meu esposo é um homem maravilhoso. Ele é um homem de caráter, um homem justo, um homem muito fiel, um homem... Nunca tivemos problemas. Só que eu sou mais velha que ele 5 anos. E ele não estava preparado para uma mulher com uma bagagem como a minha. Né? Uma mulher que vinha de um relacionamento abusivo. Ele era um jovem, cheio, né, de juventude. Eu não. Problemática, deprimida, ansiosa, nervosa. Tudo meu tinha que ser agora. Tudo meu tinha que ser neste momento. Se não fosse daquele jeito, era o estresse absoluto, era, sabe, era horrível. Isso causou uma situação muito difícil para a gente. Por quê? Eu tinha meu filho mais velho, que hoje tem 28 anos, e eu tinha acabado de ter o do meio, que tem 20, vai fazer 22 anos, tem 21 anos. Tinha acabado de ter esse meu filho. Quando meu filho fez 1 ano de nascido, meu marido foi embora de casa. Meu marido, homem maravilhoso, homem justo, homem fiel, que nunca me traiu, nem eu a ele, simplesmente falou que não tinha condições de ficar comigo, porque aturar uma pessoa como eu estava demais. Para mim, o copo estava sempre cheio, pastor. Sabe como é que é? A pessoa que está com a panela de pressão fervendo todo momento. Para mim, tudo era assim, imediatista. Se não resolvesse agora, era um problema. Por isso que eu digo, mulher, se você está com algum problema no seu relacionamento, se cure. Se cure. Porque às vezes o problema não é o seu relacionamento, é você. A sua impossibilidade de receber e doar o amor. Eu tinha um problema muito grave, qual eu não recebia amor. Poderiam me ofertar amor de todas as formas, ser gentil comigo de todas as formas, mas eu não conseguia receber esse amor. Eu tinha medo, eu era casada, com 2 filhos, já tinha vivido em vários estados do Brasil, que ele sempre viajou muito por causa do trabalho dele, mas eu não conseguia receber amor de verdade. Não conseguia, pastor, sempre aquele trauma na minha vida, que eu nunca tinha percebido. O dia meu marido falou que não conseguia mais ficar comigo. Ele falou para mim assim, eu amo você, nunca vou me divorciar de você. Ele falou para mim assim, mas ficar com você não fico mais. Assim, pastora, como que alguém fala, não quero me divorciar de você? Eu não vou me divorciar de você, porque eu amo você. Eu casei com você, vou viver casado com você para sempre. Mas não tenho mais como viver com você. Não dá mais para conviver com você. Por quê? Porque a minha infância mal resolvida trouxe uma bagagem para a minha vida que causou entulhos, que trouxe problemas, uma percepção distorcida da vida e das pessoas. E Deus, ele é misericordioso. Quando ele falou, haja, que houve luz, a terra não tinha nada. Eu me sinto assim, eu me sentia assim, uma terra que não tinha nada. Eu me sentia assim, sem nada. Meu marido foi embora de casa. E eu fiquei com aquelas 2 crianças. Mas eu sempre fui uma mulher muito assim, trabalhadeira, esforçada. Eu saí de casa para ir para o trabalho, que eu tinha uma loja. Nessa época eu tinha uma loja. Saí de casa para ir para a loja. Quando eu voltei da loja, eu peguei meu carro. Desci a rampa da igreja, vai chamar lá no quilômetro, no K11. Desci a rampa, joguei o carro na porta da igreja, carro ligado. Pastora, que cena, que dramático. Mas eu fico, meu Deus, por que eu fiz isso? Porque era assim que eu estava. Era assim que eu estava. Eu deixei o carro ligado, só puxei freio de mão, carro ligado, entrei na igreja e deitei no chão, no meio da consagração. Assim, pastor. Me deitei no chão, de cara, assim, me joguei. Me joguei. E eu, daquele dia ali, eu nunca mais saí da igreja. Não permaneci naquela igreja, né? Porque me mudei, e hoje a gente é pastor de igreja, mas
Não permaneci, mas não porque não quis, foi a impossibilidade da localização que eu estava. Mas foi ali que eu me batizei. Embora meu marido fosse filho de pastor, neto de pastor, sobrinho de pastor, ele não era batizado. A senhora acredita nisso? Não era Nossa. batizado. Foi ali que nós dois nos batizamos juntos. Nos batizamos juntos. E desde muito pequena, pastora, eu sempre tive um problema muito sério. Eu entendo que já era Deus, que eu já tinha a visão espiritual aberta, mas naquela época eu sofria terrores horríveis. Eu tinha muitas visões, assim, eu via demônios, via vultos, via... vai acontecer amanhã, hoje, eu já estava vendo. Desde muito pequena eu sempre tive isso. Sempre muito tive isso. Então eu via assombrada. E eu fui passar a entender essas coisas depois que eu me firmei. E quando eu me batizei, quando eu aceitei Jesus, quando Jesus me perdoou e me aceitou, desde aquela época eu nunca me desviei de caminho do Senhor. Meu ministério, ele foi muito rápido. Eu fui ao ministério muito rápido, mas não assim, vou dizer para a senhora que foi errado, não. Houve um tempo, e o meu tempo de crescer dentro do ministério foi o meu amadurecimento com Cristo. Desde que eu aceitei Jesus, eu sempre tive esse problema de visão e revelação, né, pastor? Sempre. Que eu achava que eu estava sendo assombrada, porque eu não entendia. Hoje eu vejo que realmente, eu vejo as situações espirituais com muita clareza. Muita clareza mesmo. E o que aconteceu? Depois que meu marido se separou de mim e tudo, nós nos batizamos lá. Meu marido se separou de mim, aí quando ele se separou, eu tinha essas duas crianças. E ele se separou de mim e eu fui para essa igreja. E lá na igreja, uma irmã, na época ela era diaconisa, ela falou para mim assim: não chora, Deus está entrando de providência da sua vida. Lembra? Porque eu recebi uma profecia acerca do meu casamento. Recebi uma profecia assim, uma pessoa que não era brasileira, na época fui numa igreja visitar, e a pessoa falou assim: há um rapaz aqui nessa igreja que Deus separou para você, e você vai ser casada com ele até o fim da sua vida. E eu recebi aquilo, e ele estava na igreja junto comigo, só que sentado separado, que nessa igreja nós estávamos sentado mulher separada de homem. E eu recebi aquela profecia e guardei para mim, realmente, me casei com ele. Quando eu me separei dele, que ele foi embora, ele foi morar na casa da mãe dele, a mãe dele me ligava: vem buscar seu marido? Seu marido aqui tá rápida pro quarto. Vem buscar seu marido. Não, meu marido tem que cair. Amém. Eu ajoelhava na beira da cama e falava: Deus, o senhor não usou aquele homem, um pastor assim, naquela igreja, para me dizer que esse homem seria meu marido para sempre? Por que agora ele foi embora? Pastora, eu ouvi a voz falando comigo: você já se perguntou se o problema não está em você? Eita! Assim. Eu falei: em mim? O que eu fiz? Aí eu comecei, eu olhava para um lado, olhava para o outro. O que eu fiz? Esse é o grande problema, né? As pessoas reconhecerem que a gente transfere sempre a culpa para o outro, né? E muitas das vezes a culpa está em nós. Exatamente. A culpa, o Muitos momento da impossibilidade. Aí, muitas pessoas se separando por conta disso. Exatamente. Porque a pessoa não quer reconhecer, ou quando reconhece, o orgulho não deixa, né? Não deixa, ou eu não deixa. Eu não deixo a pessoa fazer o caminho. A palavra que Deus me deu foi: examine-se o homem a si mesmo. Naquele dia, pastora. Mas eu chorei muito. Chorei muito. Pedi muito perdão a Deus. Me arrependi muito de todas as formas que eu tinha maltratado meu esposo, que eu tinha sido grossa com ele, que eu não tinha recebido o amor dele. Nossa! Aquele dia foi dramático para mim. Meu Deus, pastora. Meu Deus. Mas houve cura. Então, assim, naquele dia, Deus tratou o meu interior. Deus tratou o meu interior. Porque a gente só é tratada quando a gente expõe. Por isso exatamente. que é necessária a exposição. A gente precisa colocar para fora aquilo que a gente sente, aquilo que nos fere, o nosso verdadeiro eu. Botar na luz. Porque quando a gente tira e fala: aqui, Deus, o erro foi esse, eu fiz. Aqui, eu fiz.
Deus é misericordioso para Fazer derramar sua graça comigo. sobre nós. Deus abençoar. Foi muito tremendo aquele dia. Eu sozinha, eu e Deus. Aí ajoelhada no pé da minha cama na casa que eu morava na época. E eu chorava muito, 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 muito. Nessa época eu não estava no ministério ainda. Eu era irmã na igreja. Eu estava indo à igreja. Eu não era nada, não era batizada assim, não, nada. Nós só fomos firmar depois disso, pastora. Porque Deus tratou comigo naquele dia e eu falei, sim, eu reconheço, Deus, que eu errei. Mas e agora? E agora que ele foi embora? E agora? O que que eu vou fazer? Eu vou buscar ele? Eu falei, eu vou buscar ele. Ele foi com as pernas dele, Jesus. Como é que eu vou fazer? Como eu vou fazer para ele voltar? Como eu vou fazer? O que eu vou fazer para ele poder voltar? Sabe qual foi a palavra? Nada. Não faça nada. Só continua. Eu comprei uma Bíblia e comecei a estudar. Só fazia isso, pastora. Passou um mês, 2 meses, e a voz nunca mais falou comigo. 3 meses, e a voz não falava comigo. 4 meses, nada da voz falar comigo. Pastora, eu já estava ficando louca. Eu falei, então eu fiquei maluca. Porque eu ouvi aquela voz dizendo para mim não fazer nada. Eu estou me sentindo outra pessoa, mas o meu marido não voltou. 6 meses, pastora. 7 meses, a voz não falou comigo. 8 meses, nada da voz falar comigo. 9. 10, meu marido lá, vivendo igual uma ostra, sabe? Ele é a pérola dentro da ostra, guardado. E eu aqui, lia a Bíblia, acordava, orava, lia a Bíblia, acordava, ia para o trabalho. Já não estava nem ligando para o trabalho, corria para a igreja. Estava ligando para o trabalho, estava ligando para mais nada. Só estava fazendo isso. Só trabalhava, porque a loja era minha, eu tinha que ir lá na loja trabalhar. Mas era isso. Até que foi 10 meses, 11 meses, 1 ano. Pastora, 1 ano. Eu falei, eu não vai voltar mais não. 1 ano. E eu falava com a minha sogra falava assim, minha filha, ele nem sai de casa. Minha filha, ele só vai na faculdade e volta. Chama seu marido. Não, não vou chamar não. Não vou chamar não, porque a voz falou que não é para me fazer nada. Ah, que voz? É minha sogra, né, que é criada em berço evangélico. Eu falei, a voz falou comigo, Deus falou contigo. Eu falei, Deus falou comigo para mim não fazer nada. Deixar ele lá. Que no momento certo ele vai voltar. Ele voltou, pastora. Um dia, bateu na porta da casa. Você vai fazer o que hoje? Eu levou no mercado fazer compra, eu te levo. Aí me levou no mercado. Antigo Carrefour de Nova Iguaçu. Lembro como se fosse hoje. Ele falou, com a mesma perna que eu fui, a mesma perna que eu tô voltando. Falou pra mim assim mesmo. Eu falei, oi? Como assim? Ele falou, tô voltando pra casa. Eu falei, tá. Aqui tá. Tudo bem. Falei, só que tem um problema, agora eu sou crente. Eu falei assim, agora eu sou crente. Tem só esse problema, eu sou crente, você vai ter que ir para a igreja junto comigo, a gente vai ter que ir para a igreja, eu tô indo para a igreja assim, tá. Falei, tá bom, então vá. E foi assim, pastor, muito extraordinário. Nós fomos batizados, nós fomos transferidos, e nessas transferências aconteceram muitas coisas. Eu sofri um acidente de carro. Eu falo assim, fico até meio dolorido. Eu sofri um acidente de carro, fiquei paralítica. Eu fraturei a coluna lá no estado do Amazonas. Nós fomos transferidos, eu fraturei a coluna, fiquei sem andar. Mas Deus falou comigo assim, eu restauro a sua vida. Eu que restauro a sua vida. Quando eu te chamei para fazer a boa obra. Eu te chamei, você vai ficar restaurado. Eu fiquei internada no hospital de campanha em Manaus. Eu estava numa comunidade indígena nessa época e fui transferida para lá. E lá Deus operou esse milagre. Saí de lá andando. Fui para lá carregada, colocada na cadeira de roda. Saí de lá andando, pastora, para a glória do Senhor Jesus. Andando. O acidente
foi muito feio. Meu carro voou. Eu desmaiei dirigindo, descendo uma rampa. Eu desmaiei no volante. Meu carro voou. Foi muito difícil esse período para minha vida. Fiquei sem andar, sozinha, internada sozinha, porque eu estava com as crianças, meu marido tinha que ficar com as crianças, quem ficaria? Ele estava longe, na fronteira do Brasil com a Venezuela, e eu em Manaus, internada. Mas Deus falou comigo, que Ele era Deus comigo, e Ele ia me sustentar e me restaurar. Nessa época, nós pastoreávamos duas igrejas, meu marido do quartel era do Exército, né? E fomos transferidos para lá, para São Gabriel da Cachoeira, e pastoreávamos duas igrejas. Mas o Senhor lá no hospital, Ele falou comigo, eu vou te tirar daqui, vou te levar de volta. E lá você vai voltar e você vai começar o Ministério Deus Reina. O nome, o Senhor me deu o nome. Olha, chega a ficar arrepiada quando eu falo isso. O Senhor me deu o nome, me deu a bandeira, me deu o nome. Eu mal no hospital. E eu sempre tive muitos livramentos de Deus. Muitos. Quando eu falo sobre ser uma pessoa da impossibilidade, é porque eu entendo assim, não importou onde eu nasci, não importou a minha família, não importou a minha condição financeira, nem o que eu fiz, nem o que eu vivi, porque o Senhor chamou. E quando o Senhor chama, o Senhor capacita, o Senhor levanta, o Senhor ergue. Eu não sei, pastora, mas tem pessoas no nosso meio, hoje até assistindo essa live, numa situação achando como eu sendo daqui, eu sendo assim, vou alcançar aquilo que Deus tem planejado para minha vida. Sabe como? Confiando, acreditando. Porque Deus, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Lá atrás, quando eu tive a primeira revelação sobre o meu casamento, não foi mentira. Depois, quando eu ouvi a voz de Deus falando que Ele ia trazer meu marido de volta, não foi mentira. Depois, quando eu ouvi a voz de Deus me dizendo, eu te restauro e te levanto uma bandeira, não foi mentira. Nada disso foi mentira. Nada disso. Porque Deus deu uma palavra. Deus deu uma palavra, pastora. Quando Ele dá a palavra, Ele cumpre. Ainda que nós não sejamos fiéis a Ele. Se Ele tiver um plano para a sua vida, querido e querida, saiba que independente de onde você nasceu, quem você é, o que você fez, Ele vai cumprir a promessa dele. Faz mesmo. Eu acho muito interessante porque você tem que ter uma palavra de Deus sobre a tua vida. Você tem que pegar a palavra que Deus colocar na sua vida e levar para você. E não é pegar a palavra, eu recebi uma palavra. Não, queridos. Olha, tem uma passagem da Bíblia muito interessante que eu vejo e falo assim, nossa, essa mulher pegou a palavra. Ana vai entrar no templo para adorar o Senhor. Vai encontrar com o sacerdote Eli. Vai haver um diálogo entre eles. Eli vai olhar para ela, vai pensar até que ela está embriagada. Por quê? Porque ela vai lá confessar os seus dramas para Deus. Ela confessa para Deus, ela vai falar para o sacerdote, é dos meus problemas, não é do problema do vizinho, não é do problema do marido, o problema não era o marido dela, o problema era ela, o problema do cenário era ela era o problema do cenário, ela era o problema do cenário, e muitas das vezes, como nós falamos antes, nós achamos que o outro é o problema do cenário. Era ela. E ela vai confessar, ela vai dizer, não, é dos meus muitos problemas, é da minha angústia que eu estou falando. E ele vai dizer para ela o quê? Que Deus conceda a tua petição. O que ela faz? Ela ouve a voz de Deus ali falando para ela? Não. Ela não ouve a voz de Deus. Ninguém sai rodando na frente dela entregando um destaque. Não. Ela pega aquela palavra que ela ouviu. Ela pega aquela palavra profetizada sobre a vida dela. E a Bíblia diz que quando ela sai de lá, ela já não é mais a mesma pessoa. Ela come, bebe e vai ao caminho. Eu vejo essa palavra, pastora, e eu fico pensando, tem tantas pessoas que recebem a palavra de Deus e não pega a palavra de Deus. E não pega, pastora, a palavra de Deus. Eu não sei, assim, se no nosso meio tem pessoas hoje assim, vivendo numa incerteza e segurança, ou vivendo no meio da escassez, ou no meio da depressão. Depressão é horrível, mas você vai
disso. Você vai conseguir. Eu saí do tipo de pessoa que eu era para o tipo de pessoa que eu sou hoje, quando eu peguei aquela menina que estava lá doente e ferida e confessei para Deus todos os problemas que eu tinha. Tudo. Qual era meu problema? E aí Deus me curou. Foi assim que Deus me curou. Ah, então quer dizer que não precisa do médico? Não precisa, precisa. Precisa sim. Mas para você ser inteiro, de verdade, tem que confessar para Deus. Tem que chegar diante de Deus com sinceridade. Porque sabe o que acontece, pastor? A gente tem mania de se maquiar para chegar diante de Deus. Ai, Senhor, eu sou o pobre bichinho de Jacó. Ai, Senhor, eu sou ofendido. Quantas das vezes a gente chega diante de Deus com a cara maquiada, gente? E quando eu digo a cara maquiada, é um coração maquiado. Falando para Deus aquilo que nem é verdade. E achando que Deus está ouvindo e está tudo certo. E vai ficar tudo bem. Não, gente. Quer transformação? Quer sair do lugar da impossibilidade para o lugar de vitória? Entrega para Deus tudo aquilo que te machuca, tudo aquilo que te fere, te feriu. E vai haver transformação. Pastora, minha história não termina aí. As guerras nunca terminaram, pastor. Eu não sei esse período do Covid, como é que foi para a senhora, como é que foi para os seus, mas se a senhora me permitir falar o que aconteceu comigo aqui na minha vida, para a glória de Deus, posso dar esse testemunho, pastora? Pode. A live é de testemunho. Então, primeiro ano do Covid, aqui em casa, meu marido pegou Covid, ele estava no quartel. Quando ele chegou um dia, ele estava bem, no outro, ele estava mal. Só ele pegou. Fiquei do lado dele, cuidei dele. Meu marido tem 1,91 m de altura, pastor. Eu tenho 1,50 m. Eu peguei esse homem pelas costas, nas minhas costas, fui para o UPA, deu tudo certo, ficou bem. Meu filho tem asma, meu filho pegou Covid, ficou tudo bem. No ano seguinte, eu peguei Covid, meu filho pegou Covid caçula. Pastor, eu posso pegar as cartas que eu escrevi para os meus filhos. Eu fiquei muito mal. Eu não tive Covid igual as pessoas falam. Ah, tive Covid, fiquei com problema respiratório. Só a grande maioria é isso, né, pastora? Eu tive ataque epilético. Eu tive ataque igual ataque epilético. Eu não andava mais. Não andava mais. E comecei a ficar sem enxergar. Eu fiquei de cama, muito mal, sem conseguir andar, sem conseguir me alimentar, sem conseguir me movimentar. Porque eu tenho um problema chamado fibromialgia, então com o Covid isso aí agravou muito, então eu não andava, não comia, era prostrada na cama. 10 dias eu estava assim, o médico falava, eu fiz 3 exames para o Covid, após os 10 dias eu ainda tinha Covid. Já estava no meu corpo. E o que acontece? Um dia, acho que eu estava com 13 a 14 dias de Covid. Eu ouvi a voz de Deus falando comigo. Hoje você vai partir. Assim, pastora. Hoje você vai partir. Naquela situação muito mal, eu chamei meu filho e falei assim, bota papel aqui na cama para mim e caneta que eu quero escrever. Aí eu escrevi as cartas. Carta para o marido, carta para a igreja e carta para meus 3 filhos. Despedida. Porque eu ouvi, todas as vezes que a voz de Deus falou comigo, aconteceu. Então, ia acontecer. Eu ia morrer. E, ai, meu Deus, estou sentindo uma presença muito forte de Deus agora, meu Senhor. E eu deitei na cama, tirei a travesseira assim, deitei um pouco mais na cama, peguei o celular e fui olhar a hora. Olhei a hora, assim, de repente, pastora, eu vi uma mão saindo do meu telhado, vindo pelo meu telhado, e enfiando dentro da minha barriga e me puxando de dentro da minha barriga. Eu fui vendo eu saindo de dentro de mim até chegar aqui. Quando chegou aqui, eu já não estava mais, eu estava num outro lugar. Eu estava num cenário escuro, só com uma luz lá na frente. E muito barulho.
vozes gritando, horríveis. Socorro, me ajuda, perdão, assim. Muito, 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 pastora, que horrível. Ai, Jesus, eu passava naquele lugar assim, eu comecei a falar, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Senhor, me ajuda. Fiz assim, Senhor, me ajuda. E quando eu fui olhar assim, eu estava com uma roupa com aqui muito brilhante, sabe? E aí eu comecei a me analisar. Eu estava vestida de branco, com as bordas bem douradas, sapato branco com dourado, muito bonito. E eu botei o pé, quando eu botei o pé assim no chão, clareou o chão. Aí nessa hora, a voz falou comigo de novo. Vem, caminha. Eu falei, para onde? Caminha, segue em frente. Pastora, eu comecei a andar aquele lugar escuro. Um lugar escuro. Eu via como se fosse, assim, muitos metros de distância de mim, mãos saindo de dentro daquela escuridão. E gritando, e tentando, assim, chegar próximo. E muitos gritos, muito grito, muita dor, muito grito. Só que isso foi, assim, fração de segundos, né? Eu atravessei aquilo, já estava num local, de frente de mim tinha uma grande plantação. Uma plantação com trigos muito altos, muito dourado. E eu saí do chão e flutuei acima deles, fiquei flutuando. E eu olhei para um lado e comecei a ver. Esse ano, agora, começou a discussão sobre o aborto, né? A liberação do aborto. Naquela hora que eu estava lá, segundo ano do Covid, eu olhei para o lado assim e comecei a ver mãos. A mesma tipo de mão que me tirou de mim, tipo uma, assim, segurando o bebê dentro. E o cordão umbilical ligado, tipo como se fosse no céu. O bebê na mão, indo. E era muita, pastora. Não era um, não era dois, não era 10. Era muito. E era horrível. Era uma sensação de horrível. Quando saí daquele lugar para lá, essa sensação era muito ruim. Eu perguntei, o que é isso? Ele falou assim, na Terra, o homem vai querer matar agora as crianças. E vai ser livre de fazer isso. Eu falei, como assim? Vai ser uma lei? Ele vai ser livre de fazer isso. Como se ele me dissesse, lei quem faz é Deus. O homem pode instituir alguma coisa, mas lei quem faz é Deus. Muitas, pastora, era muita criança saindo. Muito bebezinho indo naquelas mãos. Cordão umbilical ligado no céu. E aquilo me aterrorizou demais. Eu ficava, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e agora? Eu pensando, né? Olhava para um lado, muitas crianças, e era muito estranho que a pessoa chegava naquele lugar, a roupa dela ficava lá. E ela saía com uma roupa diferente. E eu comecei a sentir aquele vontade de ir para o lugar que estava lá na frente. E lá na frente tinha um lugar para ir. E pessoas, dava para ver. Muitas pessoas lá. Eu queria ir junto com aquelas pessoas que estavam indo para lá também. E comecei a ir, a tentar flutuar para ir para lá. E foi numa velocidade muito grande, muito. Até que, em um dado momento, a voz me segurou e falou para mim assim: espera, observa tudo. O céu é lindo. Eu falei: isso é perfeito. Lindo é pouco para aquilo que eu estava vendo. O céu colorido, muitas cores, muito intenso, tudo muito intenso, sentimento muito intenso. Tudo era como se eu sentia meu coração batendo muito forte. O som que tinha não era de vozes, mas era um som tipo assim de paz, não sei explicar, é algo inexplicável. A sensação de alívio, de um alívio extraordinário. Era o que eu sentia lá, um alívio extraordinário. Algo assim que eu podia sentar e dormir tranquila, algo assim. E eu queria ir, a voz não deixou mais eu ir. Ela falou: espera, só olha. Eu parei, fiquei olhando, olhava para um lado, olhava para o outro. Tudo muito colorido, o céu não era azul, o céu era uma outra cor. Tipo como se tivesse fogos intensos no céu o tempo inteiro. Uma coisa assim, assim, não sei explicar muito bem, só a sensação que era extraordinária. A voz falou para mim assim: contempla isso. Eu olhei bastante. Ele falou: agora você vai voltar. Eu falei: voltar para onde? Você vai voltar para sua casa. E aí você vai chegar lá e você vai falar assim: o céu é real. Temam não ir para o céu, porque se não for para o céu, vai para o inferno. A voz falou assim para mim.
Pastora, na mesma hora que aquela voz falou aquilo para mim, a mão veio e me levou de volta. Me jogou dentro de mim de novo. E quando eu olhei para o relógio, pastora, era. Quando eu voltei para mim, era a mesma hora. Não tinha passado nada. Peguei o celular rapidamente para olhar a mesma hora. Levantei, tomei banho, comi, não tinha mais nada. E contei a experiência para o meu marido, escrevi a experiência. Tem uma foto minha no Facebook, que meu rosto está deformado, o rosto está assim, torto. Quando eu tive Covid, eu tive como se fosse algo no rosto, que meu rosto ficou torto. Foi muito ruim, horrível. E a experiência que eu tive com Deus foi tremenda. Antes, eu sempre preguei sobre a salvação, sobre você abandonar o teu pecado. Agora eu não vou falar, gente, creia que o inferno é real. Eu vi o céu. Se é o céu que vai te dar paz e sossego é real, o inferno está aí na nossa frente. Para quem não quer ser, é uma escolha. É uma escolha, pastor. Sim. Tudo que eu vivi lá atrás, no meu passado, relacionamento abusivo, situações contrárias, escassez, tudo me preparou para hoje, me preparou para este momento. Tudo que eu vivi é acidente, fratura na coluna, envenenamento, tiro, acidente de barco, acidente de avião, tudo me preparou para hoje. Se eu for contar para a senhora tudo que eu ia até chegar ao dia de hoje, não dá numa live. Eu já sofri acidente de avião, de barco, estou viva. Não é porque eu quero, é porque é um propósito de Deus. E se é um propósito de Deus para a sua vida, Ele vai te manter seguro, mesmo que o cenário não seja um cenário de vitória. Mesmo que o cenário seja contrário, dificuldade, escassez, de dor, de luta, Ele vai te manter seguro. O Senhor me guardou. O Senhor me guardou. E Ele tem me guardado, tem me dado muito livramento, pastora. São muitos livramentos. Sábado, há 15 dias atrás. Hoje eu estou sem o braço imobilizado, mas o dedo ainda não mexe. Sábado retrasado. Quinta-feira, antes desse sábado retrasado, uma irmã chegou para mim e falou: pastora, deram um boi para te colocar numa cadeira de roda. Assim, pastora. Eu vivo uma guerra. Eu falei: como assim? Quem sou eu? Eu falei: quem sou eu na fila do biscoito, gente? Eu sou ninguém. Deram um boi para te colocar na cadeira de roda. Esse é o problema, a gente achar que não é nada. A gente Verdade. muita coisa na mão do Eterno. Exatamente. A gente tem que parar de falar que a gente não é nada. Nós somos flecha, nós somos ferramenta, nós somos de uso dele. E só da gente estar posicionada naquilo que o Senhor quer e tem na nossa vida já é muita coisa. Uma mulher, um homem posicionado no exército, obedecendo e seguindo os comandos do Senhor é muita coisa no mundo espiritual. E você acha que o inimigo de nossas almas ele vai ficar parado? Ele não vai contra-atacar? Ele não vai se mover? Ele não vai agir para tentar derrubar esse soldado, né, essa patente que está de pé, porque está dando trabalho. Aqueles que servem a eles não tem risco nenhum. Mas aqueles que ainda não servem e que estão de pé, eles tentam todo momento nos derrubar, nos distrair, né? Vem com situações para que a gente venha se desfocar, perder a rota, perder a direção. Então a gente é sim muita coisa, a gente é filha. Mas a gente acaba não achando que é tanta, vamos dizer assim, tanta perturbação, né? A gente acaba achando que nós, porque por você ser quem você é e ser tão natural ser quem você é, você acha normal. Você não acha normal? Que a senhora ora, jejua, lê a Bíblia, vai para o monte, vai para a vigília, prega. Você não acha normal para a sua vida? Que a senhora vai ganhar almas para Jesus? Eu acho tão natural, tão assim, parece comigo, é minha vida. Como eu sempre falo, eu não sei quem eu sou sem Cristo. Não tenho, eu não sei ser ninguém sem Cristo. Pastora, a pessoa veio para mim quinta-feira e falou: mataram um boi, deram um boi para te colocar na cadeira de roda. Eu tenho aqui a menina que trabalha na minha casa, que é testemunha.
Eu estava descendo a escada, eu moro no segundo andar. Estava descendo a escada. De um lado da minha escada, a escada da área de serviço. Estava descendo a escada da área de serviço. Não tem corrimão, não tem nada. E eu senti sendo empurrada para a escada. E eu não eu, a sensação, eu fui jogada para cair numa velocidade que eu saí rolando para cair da escada. Assim. Só que, lembra da mão? Aquela mão fez assim, me pegou e me jogou para dentro da escada. Nessa hora, eu já tinha rolado, tinha machucado a minha mão, e me segurei no muro e eu consegui ficar de pé. Pastor, eu estava descendo para ir pregar no culto. Estava descendo pela área de serviço para ir para a igreja. O que eu fiz? Voltei em casa, troquei de roupa, tomei banho, troquei de roupa, fiz maquiagem, sequei o cabelo só com uma mão, me arrumei e fui para a igreja. Eu dirigi o culto, preguei no final do culto, ganhei 3 almas para Jesus. Quando acabou o culto, eu falei, agora me leva para o UPA, que eu acho que eu quebrei o braço. Eu acho que eu quebrei o braço. Eu luxei os dedos, né, da mão. Fui para o UPA, toda arrumada, né, de crente. Chega lá a cara do médico. Você caiu? Eu caí. Mas você caiu agora? Eu falei, não, eu caí antes do culto. Você foi pro culto com a mão assim? Eu falei, fui pro culto com a mão assim. Preguei, dirigi o culto, preguei, ganhei alma para Jesus e agora tô aqui precisando me medicar. O médico olhou pra minha cara, tipo, todo crente é assim, né? Eu falei assim, como? Assim, desse jeito? Eu falei, não, todo crente tem fé. Eu tenho fé. E outra coisa, doutor, eu tenho compromisso. Meu compromisso não é comigo. Meu compromisso é com o Senhor. E eu tinha um compromisso naquele dia de fazer algo para o Senhor. E eu fui lá e cumpri. Ah, tá. Ele falou assim, ah, tá. Por isso, se o senhor quiser, esse Senhor, esse Deus, a gente está aqui para orar. Aproveitei, né? Ele falou, então vou te dar uma medicaçãozinha, né? Você vai com a sua fé, né? Para mim, assim. Uhum. Vai lá ver esse braço para poder fazer raio-x, mobilizar, né? Uhum. Só cheia a mão, pastora. Mas a mão de Deus me segurou. Eu falo para a senhora, a gente, como a senhora falou, assim, às vezes a gente acha que não é nada, mas está incomodando tanto o inferno, e nós não estamos percebendo. Nós não estamos percebendo isso, pastor. Muitas pessoas no meio de nós estão se sentindo fracos, achando que o que está fazendo é pouco, achando que é desnecessário, achando que não está acontecendo nada. Vendo tanto natural. Nós estamos vendo o que está acontecendo, a guerra espiritual. Nós estamos vendo a situação contrária. A noite anterior a essa queda, eu acordei, eram 3h15 da manhã, vendo tiro. A menina que trabalha em casa falava, meu Deus, como que a senhora aguenta ficar vendo as coisas? Eu via tanto tiro, mas o tiro estava dentro do meu quarto, pastora. Dentro do meu quarto. Parecia que era dentro do meu quarto. Eu via pá, pá, pá. E tiro de arma pequena, tiro de arma grande. Tiro de arma pequena, tiro de arma grande. Acordei, liguei para todo mundo que eu conheço, que mora ao redor. Gente, teve tiroteio aqui no bairro. Nenhuma mensagem. No WhatsApp, nada. Teve tiroteio, alguém se ofendeu. Não, pastora, não teve tiroteio. Perguntei para o menino que trabalha em casa. Ô, Josi, teve tiroteio essa madrugada. Que tiroteio, pastora? Foi noite calma. Eu falei, noite calma? A noite inteira um tiroteio dentro do meu quarto. No outro dia, a queda. Como é que pode isso? Às vezes a gente acha que o que a gente está vendo não é real. Não é real, mas é real, gente. O mundo espiritual está aí. E Deus está falando e às vezes você não está escutando. Fala para você, não faça isso, você vai e faz. Aí você mete o pé pelas mãos, aí vai dar tudo errado. Quantas das vezes O o Senhor falou para você? mundo espiritual, ele é real, ele é de verdade, né? Ele não é uma fábula, ele não é uma história, ele é real de verdade, né? Então, assim, Deus ele faz, Deus ele mostra, Deus ele revela. Aqueles que têm a intimidade, aqueles que ouvem a voz dele, aqueles que acessam, né?
Tem pessoas que vão falar assim, por que que mostra para ela, não mostra para mim? É só você acessar, é só você orar, é só você ter relacionamento com o Senhor. Só que a geração, ela não quer ter relacionamento com Deus. Ela quer as coisas prontas, elas querem fadinha mágica, né? Quer uma varinha mágica, quer uma lâmpada do Aladim, né? E acha que as lideranças têm o dever de atender o pedido das pessoas, né? E não é dessa forma que funciona. O Senhor, ele está aqui para distribuir os dons, os talentos a cada um de nós. Basta a gente acessar, basta a gente buscar, se consagrar, pedir os dons, né? E assim o Senhor vai dar. Só que a geração, ela quer... as pessoas jejuam para obter coisas ou para ter coisas. Só que o jejum não é para obter coisa e para ter coisas. Jejum é para você matar a sua carne e alimentar o seu espírito. Então, se você vai jejuar, que você jejue pedindo os dons espirituais, que você venha pedir os espíritos de Deus, os 7 espíritos de Deus. É isso que a igreja precisa hoje, o discernimento, a sabedoria, o conhecimento. É isso que o Senhor quer distribuir para a sua igreja e é isso que a gente tem que buscar em conhecer o Senhor. Por isso que a palavra do Senhor diz que a igreja perece por falta de quê? Conhecimento. Se eu falo que aqui planta abóbora, as pessoas acreditam que ali está sendo plantada abóbora. Mas as pessoas não querem abrir a Bíblia para poder ler aonde que está escrito que aquela terra, naquele local, é apropriado para plantar abóbora. Eles ficam com uma fala, eles ficam com uma história que alguém contou, mas eles não procuram a palavra verdadeira, a palavra do Senhor. Então, por isso que muitas pessoas têm sido enganadas, muitas pessoas têm se magoado, têm se ferido, né, nas igrejas, com pessoas, com líderes, mas que a igreja que hoje está aqui, né, nessa live, que vai assistir posteriormente, nós devemos orar, nós devemos buscar o Senhor, a face do Senhor. Os tempos são difíceis, eles vão ficar piores, eles não vão melhorar. Mas aqueles que tiverem a confiança no Senhor, aqueles que o buscarem, né, vai encontrar. Aqueles que se fortalecerem no poder de Deus, vai encontrar o Senhor. Só que as pessoas não querem mais encontrar o Senhor. Então, quando o Senhor me deu o direcionamento dessa live aqui, eu não gosto muito dessa exposição aqui, né? De filmar, de falar, mas eu estou debaixo de um comprometimento com Ele, porque eu sirvo a Ele, trabalho para Ele. E Ele falou, você vai fazer uma live contando testemunho, vai convidar mulheres para contar testemunho, para falar o que eu fiz na vida delas, né? Então, hoje, a tua história é o quê? É uma história de superação, é uma história que Deus reconstruiu, uma história de várias fases da sua vida, aonde tudo deu errado, aonde era para você desistir, era para você abandonar, não era para você estar aqui. Então o Senhor reconstruiu o seu caminho, o Senhor reconstruiu o seu casamento, né? Aonde você achou que acabou, separou, e Deus fez o que com você? Era o tempo do tratamento. Porque se você estivesse do jeito que você estava antes, talvez o seu esposo não voltaria. Por quê? O Senhor fez você se autoanalisar, né? Olhar para você, fazer um exame e falar assim, ó, errado não é ele, o errado é você. E a cura, ela só é manifesta na nossa vida quando a gente se arrepende, quando a gente desce, quando a gente se expõe diante do Senhor, quando a gente verdadeiramente olha assim, não, Senhor, realmente, eu errei, eu falei isso, eu fiz isso, eu sou desse jeito, eu ajo desse jeito com meu marido, com meu filho, com as pessoas. Então, como você mesmo falou, não tem como a gente maquiar para Deus. Quem anda de maquiagem, uma hora vai ser tirada. Por quê? A gente pode botar máscara, pode botar maquiagem, pode botar cílio, pode fazer plástica, pode mudar a cara. Mas Deus nos conhece. Foi Ele que nos criou. Deus nos esquadrinha. Deus conhece as nossas dores. Deus conhece as nossas limitações. Ele sabe quais nossas qualidades, quais são os nossos defeitos. Ele sabe o que nós precisamos melhorar, né? E aquilo que é bom em nós, ele potencializa. Então, assim, a gente precisa descer. É porque é em
ensinado muito que o autoexame, né, o examinar-se a si mesmo é só aos domingos, no dia de ceia, e tá errado. O examinar é todo dia. Todo dia eu tenho que me podar, todo dia eu tenho que estar lá, ó, tirando os espinhos, eu tenho que estar lá tirando os galinhos, as folhinhas que tá seca, as coisas que não me agradam o Senhor, e diminuir, descer, se arrepender diante dele, né? Porque é isso que ele quer de nós. Agora não é se colocar no lugar de culpa, né? De pobre coitada, tudo me fere, as pessoas fazem comigo. Não é assim que funciona. Então, assim, pelo que eu entendi, você trouxe uma história de superação, de reconstrução de um casamento, de um relacionamento, de fases na sua vida que não era para você andar, né? Hoje você está aí de pé, é a mão do Senhor, realmente é a mão do Senhor. Sofreu um acidente de carro, tá aí, de avião, gente. Ó, eu tenho medo de avião, gente. Eu nunca viajei de avião, não. Eu tenho pavor. Tu já tá falando aí que sofreu acidente. Eu falei, Jesus, me guarda. Dá um diazepam lá. Então, é Deus. Então, hoje, nessa tarde, a minha história escreveu Jesus. A pastora Roberta está contando o quê? A reconstrução do seu casamento. Uma mulher que cresceu debaixo de abusos, né? De uma pessoa que esteve e viveu com ela, né? Onde ela sofria agressões físicas, agressões verbais, né? Aonde quase, né, perdeu a sua vida por essas situações. E a gente vê isso hoje dentro de nossas igrejas, em todo o mundo. Mulheres aguentando calada, mulheres sofrendo maus tratos, mulheres agressões. E aí o agressor vem com aquelas palavras meladas, vem, não vou fazer mais, me perdoa. Ah, foi um momento de aborrecimento. Ah, eu estava com sangue quente. Não. Fez uma vez, fez a segunda, fez a terceira. Minha irmã, se levanta, se posiciona. Enquanto é tempo, enquanto você tem vida, enquanto você pode andar, enquanto você pode falar, enquanto você não está dentro de um cativeiro, né? Porque tem casos que as mulheres ficam até em cativeiro, presas dentro das suas casas, em outros lugares, né? Verdade, e eu acompanho essas coisas de perto, de mulheres que dentro de casa vivem uma guerra dentro de casa, mas na rua dá a mão, finge que tá tudo bem, chega na porta da igreja, dá sorriso, é a melhor família do mundo, o casal 2024, mas quando sai da igreja, na rua já solta a mão, já começa as brigas, dentro de casa um fala com o outro, não olha para a cara do outro, e é isso que a gente tem visto, né? E está vivendo uma falsa felicidade e achando que Deus está recebendo, que Deus está aplaudindo, e está quebrando o princípio, está quebrando o mandamento do Senhor, não está agradando o Senhor. E outra tá tomando ceia indignamente, está fazendo as coisas de qualquer maneira, e o Senhor não recebe as coisas de qualquer maneira. Então, que nós nessa tarde venhamos entender o que o Senhor ministrou através do testemunho da pastora, aquilo que o Senhor falou conosco nessa tarde, você que vai ver posteriormente, à noite, na madrugada, de dia, eu não sei, porque a live vai ficar aqui, e posteriormente ela vai lá para o canal do YouTube, né? Marque alguém, compartilha na vida de alguém que precisa ouvir esse testemunho, que precisa ser alcançado, impactado, alguém que precisa reagir, se posicionar, se levantar no dia de hoje, né? Eu quero agradecer a pastora por essa oportunidade de ter atendido a chamada do Senhor, não foi minha, foi a chamada do Senhor, para essa oportunidade de você testemunhar e manifestar a glória dele, porque o poder é dele, tudo aquilo que ele faz e realiza, que ele fez na sua vida, pertence a ele. É a glória, a honra, o louvor, o tributo, é tudo dele. E ele vai continuar fazendo infinitamente mais daquilo que nós pensamos e confiamos e esperamos, porque ele é fiel. Ele não quebra a palavra dele, ele não volta atrás, né? Ele não mente, ele é fiel. A gente, nós é que precisamos confiar até o fim. Nós temos uma palavra. Nós estamos debaixo de uma palavra. Nós caminhamos debaixo dessa palavra. E essa palavra, ela é geradora, ela é criadora, ela é patrocinadora. Essa palavra, ela te prosiona, ó, tá ali contigo. Então, que a gente venha confiar. Amém?
Amém, pastora. Muito obrigada por essa oportunidade. E eu quero Amém. dizer para os irmãos que estiverem aí, que forem assistir depois, não se afastem do Senhor Jesus. Creia que o Senhor, Ele é misericordioso, que não importa onde você nasceu, quem você é, o que você fez, o que você está vivendo. Ele é poderoso para mudar a sua história. Quem diria, eu, órfã, criada sem um pai, sem né? identidade, Uma improvável. Mais do que improvável, pastora, vivendo em um cenário de outros tipos de religião, hoje de faculdade, sou formada, 30 anos de casada, sou assistente social, psicanalista no meu comércio, sou pastora de igreja, ajudo mulheres, Deus ajudo crianças. reconstruiu. É porque Deus, Ele não deixa a palavra dele sem um cumprimento. Ele vela para que ela se cumpra. Lá no passado, eu louvo a Deus, porque existem pessoas que plantam semente no coração de algumas crianças. Eu sou uma criança dessa, que recebi uma semente lá atrás. Pastora, para a glória do nome do Senhor Jesus, só para terminar a minha fala. A minha mãe se converteu, a minha avó se converteu, a minha irmã é pastora, meu irmão é obreiro, a minha família toda é cristã. Glória a Deus. Eu fui a primeira a se converter ao Senhor Jesus. Fui a primeira a me batizar. Fui a primeira a fazer faculdade. Fui a primeira a romper. Porque quando Deus tem uma promessa, Ele quer usar a sua vida, não há impossíveis. Até o que era para ser mal se torna bênção na sua vida. É verdade. Muito obrigada. Ele vem na contramão. Amém. Beijo para todos. Muito obrigado por você que esteve aqui conosco, você que vai entrar depois, tá bom? Sexta-feira nós vamos estar aqui de novo, tá bom? Entra aí conosco, participa. Graça e paz. Deus abençoe vocês. A paz.